Bom, jovens, né? Continuando aqui com o estudo das funções inorgânicas, vamos agora conversar a respeito dos óxidos. Professor, eu conheço o óxido, né? Eu conheço algum? Com certeza você conhece, né? Até porque o nome dele já diz que ele é um óxido. Pessoal, nós temos aqui na imagem, né? Presente na no nosso slide, essa indústria, né, essa caldeira aqui, o que é que vocês pensam, né, quando a gente, né, olha essa imagem, o que vocês conseguem dizer aí a respeito deste contexto, né? Alguém tem algumas... Deixa eu aumentar aqui o meu volume para que eu possa ouvi-las. Alguém tem alguma coisa a dizer? Professor, dióxido de carbono. Guilherme já lançou a braba aqui, né? Professor, dióxido de carbono. Quando eu vejo uma chaminé assim, eu penso em dióxido de carbono. Sim, né? O dióxido de carbono é um óxido, né, pessoal? E, né, não querendo ser aí, de alguma maneira, né, excludente, né, excluindo aí algumas outras substâncias, mas é sim, né, é o óxido que a gente mais, né, que a gente mais ouve falar, né, o dióxido de carbono, não é isso? Sim, nós vamos falar de óxidos e sim é uma função inorgânica, né? Estão perguntando, professor, isso aí entra em funções inorgânicas? Sim, né? Os óxidos, eles são sim uma função inorgânica. E eles, pessoal, né, vários dos óxidos conhecidos aí, eles estão sim ligados a alguns problemas ambientais, né? Por exemplo, né, a gente sabe que diversos dos gases que são lançados na atmosfera pelas, né, chaminés, né, pelos veículos automotores, podem, né, ocasionar problemas como a chuva ácida, né, isso, o aquecimento global, né, esse aquecimento global exacerbado, não é mesmo, pessoal? Né? Então, os óxidos eles estão presentes aí, né, estão ligados a alguns problemas ambientais, sim. Né? Senhor, na chuva ácida é somente o CO2? Não. A gente também tem o dióxido de enxofre, né? Os gases de enxofre, e eles podem sim promover, né, a acidez da chuva. Não é mesmo? O pessoal está dizendo algumas coisas aqui no chat. Óxido é algo que tem oxigênio na composição química. Boa, Fernando. Falou bonito, né? Professor, isso é meio óbvio, mas é isso mesmo? É. Só que tem um pequeno detalhe, né? Um pequeno detalhe aí com relação ao que vamos falar dos óxidos. Né? Os óxidos não bastam, né? Os compostos que são óxidos, eles não necessariamente só têm que ter oxigênio. Né? Nos óxidos, pessoal, a gente diz que eles são compostos binários. O que é um composto binário? É formado por dois o quê? Por dois elementos químicos. E entre esses dois, o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. Então, essa é uma definição interessante de óxido. Vou contar para você de novo. São compostos binários em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Né? Oi, Ian, obrigado pelo elogio, cara. Nossa, eu fico muito feliz quando eu ouço essas coisas. Eu vou contar para vocês, olha aqui. Professor, o senhor deveria dar aula no nono ano. Você é muito bom. Muito obrigado. O que acontece? O Rafael dá aula no nono ano. E o Rafael, sim, ele é muito competente. Né? Então, os meninos do nono ano estão em ótimas mãos. Eu já tive contato com a moçada do nono ano. Eu acho que para alguns de vocês. Ano passado eu dei algumas poucas aulas no nono ano. Mas é isso, estamos juntos. Senhor, vou repetir, ó. Espera, pessoal, tá passando um avião, eu moro perto do aeroporto e fica um barulho muito alto, mas eu acho que agora já tá de boa, né? Então, o que são óxidos? São compostos binários em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Aí estão falando aqui o seguinte, então não tem óxido de flúor? Ah, muito bom. Né? Por que a gente não vai ter um óxido de flúor, pessoal? Porque se a gente tiver oxigênio e flúor ligados, né, quem vai ser o mais eletronegativo? Vocês já são craques aí, né, para poder conversar a respeito disso. Né? Por quê? Porque vocês lembram daquela sequência prática de eletronegatividade. Né? Senhor, lembra aí, eu vou lembrar. Né? Eu vou te contar aqui, inclusive eu vou escrever ela. Só um minutinho que eu já vou disponibilizar aqui, né, a nossa lousa. Galera, qual que é a frasezinha que a gente falava, né? Deixa eu aumentar aqui a espessura, né? Fui ontem
no clube brasileiro e só comi pão hoje, né? Então a eletronegatividade ela cresce da direita para a esquerda e o flúor é o mais eletronegativo. Entre flúor e oxigênio, né? O flúor sim, ele vai ser a espécie mais eletronegativa. Então, pessoal, quando a gente tem, por exemplo, assim, ó, o OF2, este composto ele não é um óxido. Por quê, professor? Porque, né, neste composto, apesar dele ser binário, o oxigênio não é o mais eletronegativo. Ó, temos outra colocação aqui. Professor, também está passando um avião aqui em casa. Passou na mesma hora, né? Isso, né? Estão lembrando aqui, a Ana Luísa falou massa. E aí, Ana Luísa, beleza? Ela falou o seguinte, ó, o grupo FON das ligações de hidrogênio. Sim, né? Vocês já estão se recordando que quando a gente tem o hidrogênio ligado ao bom e velho FON, as moléculas, né, em que nós temos este cenário, elas vão apresentar ali, né, o que chamamos de ligação de hidrogênio. Muito bem. O Rafa já deve estar conversando isso com vocês, né? Sobre as forças intermoleculares. Então vamos avançando aqui, queridos. Vamos avançando. Tchan, 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 tchan. Espera aí que eu vou compartilhar aqui o slide. Achei. Então vamos lá. Olha lá, queridos, o que a gente acabou de falar, né? Compostos binários, os quais o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então a gente tem alguns aqui, né? Não é isso? E olha só a observação, né? Os compostos OF2 e O2F2 não são óxidos, pois o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, né? Essa discussão a gente fez até antes mesmo de ver os slides. Né? E como é que a gente constitui, né? A gente forma aqui a fórmula, né, de um óxido. Observemos que os óxidos metálicos são aqueles em que o oxigênio vai estar ligado a um metal. O tipo de ligação vai ser o quê, pessoal? O caráter da ligação, né? O caráter da ligação vai ser mais iônico, porque a gente vai ter um ametal, que é o oxigênio, ligado com um metal, né? Os óxidos metálicos, não é isso? Quando a gente tem metal e ametal, né, a gente, de alguma maneira, pode dizer que o caráter da ligação vai ser mais iônico, não é? Sim, é isso mesmo. E como é que a gente forma, né, a fórmula de um composto iônico? É o bom e velho cruz credo, né, professor? É isso mesmo. Né? Deixa eu só fazer aqui uma mudança, né? E observando que a nomenclatura é simples, simplérrima, simplérrima, simplovskis, né? Óxido de mais o nome do elemento. Né? Se o elemento aqui for o sódio, desculpa, se o elemento for o sódio, óxido de sódio, né? Ou dióxido de sódio mais propriamente dito. Vamos então aqui ver alguns exemplos? Vamos sim. Né? Opa! Me desculpem. Né? Óxidos metálicos. Opa, voltando aqui mais um. Perdão. I'm sorry. Né? Alguns dos óxidos metálicos, pessoal, né? O óxido de cálcio, a cal viva ou cal virgem, não é? Sim, é o CaO. Aí vocês podem me perguntar, professor, algo está estranho, porque eu sei que o oxigênio tem NOx 2-, né? E que o cálcio tem NOx 2+. Cadê os valores de cada valência? Pois bem, né, como você mesmo previu, o cálcio ele tem NOx 2+, e o oxigênio tem NOx 2-, não é isso? Quando a gente vai formar o composto, né, a fórmula, a gente faz aqui a regrinha do intercruzar, né, que vocês carinhosamente chamam de cruz credo. Então a gente teria Ca2O2. E como bem sabem, né, quando podemos, devemos o quê? Simplificar as atomicidades. Então, a gente passa a ter simplesmente como fórmula CaO. Belezinha? Então tá, a galera tá dando um alô aqui no chat. Aí o Fernando respondeu certinho. Exatamente, Fernando. Gostei, cara. Tá com a cabeça boa e lembrou isso certinho. E o O2F2? Essa pergunta aqui, deixa eu só responder a Juliana que vem aqui antes, né? A nomenclatura é a partir do ânion? Então, Juliana, nesse caso aqui, deixa eu só compartilhar para que você veja, né? Nesse caso, a gente começa a nomenclatura com óxido,
né? Óxido D, óxido D. Não é isso? Deixa eu voltar um slide aqui, ó. Veja bem, né? O nome é óxido D mais nome do elemento. Não é isso? Então é por isso que nesse caso aqui a gente chama de óxido de cálcio. Né? Por quê? Porque é óxido D e o cálcio é o elemento aqui no caso. Nesse caso aqui, ó, óxido de sódio, né? Óxido de alumínio, óxido de zinco, beleza? O nome varia um pouco na quantidade de oxigênios também? Sim, né? Sim, sim, sim. Agora, o que que acontece? Professor, no caso do AL... Isso, aí estão falando que ó, existe dióxido, monóxido, professor? Sim, Ian, é exatamente isso, né? Vamos pegar aqui o CaO. Né? O CaO, ele tem quantos oxigênios? Apenas um, né, galera? E quantos cálcios? Apenas um também. Então, a gente poderia chamar isso aqui de monóxido de cálcio, professor? Poderia, né? Só que acontece que o único óxido de cálcio que pode ser formado é o CaO. Né? Então, a gente nem fala que é o monóxido de cálcio. Um outro exemplo é o Al2O3, né, galera? O que que acontece aqui? A gente tem 2 alumínios e 3 oxigênios, não é isso? Então, como é que seria uma nomenclatura? Seria, por exemplo, trióxido de alumínio, porque a gente tem 2 alumínios. Só que o alumínio, pessoal, ele forma este único óxido aqui. Então, eventualmente, se a gente falar, né, óxido de alumínio, não tem nenhum problema, porque não existe um outro óxido de alumínio. Vocês estão me entendendo? Belezinha? Aí tem uma pergunta aqui atrás que eu não quero deixar passar, né? Professor, o senhor falou, né, que no caso dos óxidos, né, no caso dos óxidos, a gente pega, né, o metal, né, por exemplo, aqui a gente usou o cálcio, né, o cálcio 2+, e o oxigênio 2-, né? Pessoal, aqui na verdade ficou ruim. Eu vou até melhorar isso aqui. Aqui, né, o O2-. Né? O que que a gente faz aqui? Agora a gente tem que fazer a regrinha do intercruzar, não é? E o que que acontece? A gente fica Ca2O2, simplificamos as atomicidades, temos então CaO. Beleza? Aí me perguntaram assim, professor, e no caso do O2F2, por que que não simplificou? Por que que não simplificou aqui, hein, professor? Para ficar OF? Hein, professor? Hein, professor? Agora eu quero saber, professor. Quem que vai responder essa aqui? Valendo um babalu mastigado, hein? Quem? Alguém? Contagem regressiva. 3, 2, 1. Ah lá, o Ian ganhou. Ian, você pode pegar o babalu mastigado aí no final da quarentena, viu, velho? Deixa eu te contar, por que que a gente não vai poder simplificar, galera? Ó, o Ian respondeu, porque isso aqui não é um óxido, né? E por não ser um óxido, o composto, ele não é iônico, né? O que que a gente tem aqui? A gente tem o oxigênio ligado, né, com outro oxigênio aqui, e cada flúor se liga a um dos oxigênios. Então, essa molécula, ela não é ligações iônicas, ela não é formada por ligações iônicas, né? E sim por ligação covalente. Ah, professor, tem essa história de simplificar que é para ligação iônica? É isso mesmo. Oi, Stephanie, pode falar, minha jovem. Professor, não é. Ai, esqueci o nome. Não é. Porque o oxigênio tá primeiro que o outro componente? Você fala, o que você está respondendo essa pergunta aqui? Não, é porque, tipo assim, não pode simplificar porque o oxigênio tá antes do outro componente? Não, não é por isso, né? É exatamente pelo fato da ligação no OF2 ser covalente, né? Desculpa, O2F2, né? A gente tem o oxigênio é a metal. O flúor também é o quê?
a metal. Então, quando a gente tem metal com a metal, a ligação ela tem caráter covalente, não é isso? E aqui a gente tem um metal com uma metal, e aí o caráter é iônico, né? E quando a gente vai construir a fórmula do composto iônico, a gente faz essa regrinha aqui, né, que é o cruz-credo, que vocês conhecem muito bem, né? Você intercruza as valências, né? E aí a gente passa a ter este cenário aqui, ó, 1, 2 aqui e 1, 2 aqui. Então, o procedimento que se adota é que, quando a gente vai fazer a regrinha do cruz-credo, se pudermos simplificar a valência, a valência não, né? As atomicidades, a gente simplifica. E nesse caso, a gente pode simplificar. Né? Então, assim, é mais porque é um procedimento para construir a fórmula. Ah, não é porque tem o hidrogênio antes ou o oxigênio, né? Não é bem por esse caminho, tá bom, Stephanie? Mas boa observação que você fez aí. Tá? Então, mais uma vez, né? Por que que a gente não simplifica aqui, galera? Porque essa ligação entre o oxigênio e o flúor, ela tem caráter covalente, né? E não um caráter mais iônico. Beleza, jovens? Agora ficou mais claro aí? Conversa com o seu professor. Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o slide. Então temos aqui, né, alguns óxidos, né? A hematita, ela é o óxido aí, salvo engano, né? Utilizado para se extrair o minério de ferro, para se extrair o ferro, né, pessoal? É o minério do qual se extrai o ferro, né? E vacilei, né? E o Al2O3, né? O Al2O3 é a bauxita, é da onde a gente extrai o minério, né? O mineral é o minério de alumínio, né? O Al2O3 é o minério e alumínio é o mineral. Certo? Então, Al2O3, a bauxita, é de onde extraímos o alumínio. Avançando aqui, né? Opa, não é possível. Tô apanhando da tecnologia, professor. Tô. Professor, em um óxido vai aparecer hidrogênio em sua composição? Pode aparecer. Pode aparecer. Posso te dar um exemplo? Olha isso aqui. Conhece essa substância aqui? Espera, espera. Aguardem o sinal. Vocês conhecem essa substância aqui? Professor, conheço, eu sou usuário. Galera, a água é um exemplo de óxido que apresenta o quê? Hidrogênio na sua composição, né? É isso? Beleza, Ana? Tudo bem? Professor, os óxidos ácidos simplificam? Galera, os óxidos ácidos a gente vai falar daqui a pouco. Eu vou guardar essa informação daqui a pouquinho, tá? Beleza, Ian? Na hora que estiver falando, você me lembra aí de novo que a gente volta nessa pergunta que vai ser legal fazer uma comparação aqui. Obrigado. Então, voltando aqui no slide. Parece que eu pulei alguma coisa aqui, Senhor da Glória. Aqui, né? Entre os óxidos metálicos, a gente pode fazer o seguinte, pessoal. Quando a gente tem metais com NOx variável, só o que você está falando? Lembra que a gente tinha o ferro 2 e o ferro 3? Lembram disso? Né? Alguns dos metais eles têm NOx variável. E quando isso acontece, pessoal, a gente pode usar aquele sufixo oso e o sufixo ico, né? Pro cátion, né? Pro metal, né? O cátion metálico que apresentar o menor NOx, a gente chama ele, né? Coloca ali o sufixo oso. E quando for maior NOx, né? O sufixo ico. Então, o Fe2O3, que é o óxido de ferro 3, a gente pode falar que por ser o ferro 3 com maior NOx, deixa de ser o quê? Óxido de ferro 3 e passa a ser óxido férrico, né? E o óxido ferroso, que é o de ferro 2, né, está sendo mostrado aqui. Notem que no FeO, nós não temos ali, né, as atomicidades. Por quê, professor? Porque o FeO teve ali, ó,
as valências simplificadas. Faz aqui o cruz credo, a gente tem Fe2, O2, o que a gente faz, professor? Simplifica. E aí a gente passa a ter apenas o FeO, né? Então esse aqui é o óxido ferroso, né? O óxido em que o ferro tem NOx mais 2. É isso, o menor NOx entre os dois ferros. Temos alguém conversando aqui no chat, deixe-me ver. Senhor, a mesma coisa com os sais? Sim, né? A mesma coisa com os sais. Boa, Nicolas, bem lembrado. Né? Você pode ter o cloreto ferroso ou o cloreto férrico. Né? Quem que é o cloreto férrico? É o cloreto de ferro 3, não é isso? Então tá legal. Bom, pessoal, agora a gente vem aqui para os NOx, né? Ou para os NOx, ou para os óxidos ametálicos, né? E quem são esses óxidos ametálicos? Eles são formados quando o oxigênio vai se ligar com um metal, não é isso? Ou seja, né, igual a gente conversou anteriormente, eles são óxidos predominantemente covalentes. Por quê, professor? Eu vou te contar. Porque o oxigênio ele já é um metal, não é? E para ser um óxido ametálico, o oxigênio tem que se ligar com um ametal. Então a gente vai ter ametal ligado com ametal, né? Quando são ametais ligados entre si, a gente pode dizer que o caráter da ligação vai ser mais covalente. Não é isso? Vocês estão se recordando, né? Acredito. Deixa eu ver o que tem aqui no chat. Sabe como eu decorei quando é oso? Deixa eu ver, eu queria ver. Sabe como eu decorei quando é oso ou ico? Menor NOx é medroso. Olha que massa, gostei, Juliana. O menor NOx, né, o menos, o mais fraco é medroso, oso, e o maior é heróico. Que genial, adorei. Eu vou anotar isso aqui, Aliás, eu vou tirar uma foto, porque, né, eu não vou ter acesso a isso aqui depois. Que massa, obrigado, Juliana, gostei. Ian, você entendeu, cara? Então, né? É exatamente isso, né? O Ian havia perguntado aqui o seguinte, o que foi, Ian? Professor, os óxidos ácidos, aí, ó, chegou a hora da pergunta. Pergunta legal, por sinal. Né? Professor, os óxidos ácidos, eles vão simplificar, né? O que eu estou falando? A gente vai fazer esse procedimento aqui, ó, pessoal, né? De simplificar, né? As atomicidades? A resposta é não. Por que que nos óxidos, como é que você falou aqui, Ian? Deixa eu lembrar, cara. Os óxidos ácidos, né? Por que que eu estou falando de óxido ácido, sendo que a gente estava falando de óxido covalente? Porque, pessoal, os óxidos ácidos, eles também, né, podem ser classificados como óxidos covalentes, certinho? Então, gravem isso, tá certo? Então, por exemplo, aqui, né, se a gente tiver, por exemplo, o óxido formado pelo enxofre e o oxigênio, por exemplo, o SO2. Né? O SO2, ele vai ter o enxofre, que é ametal, ligado com um metal. Né? Então, neste caso aqui, a gente não vai simplificar. Beleza? Ametal e semimetal é a mesma coisa? Não sei se você já respondeu, desculpa se já. Imagina, né? Então espera aí que eu vou resgatar aqui. Deixa eu resgatar uma tabela periódica aqui. Onde é que eu vou achar uma? Tá, tudo bem que tem uma tabela periódica ali atrás de mim, né? Mas eu queria achar uma para mostrar aqui para vocês, galera. Deixa eu pegar uma aqui no navegador rapidinho. Porque existe o seguinte, né? Antigamente, a gente classificava as substâncias, né, os elementos químicos, na verdade, os elementos químicos em metal, ametal, semimetal, gás nobre e hidrogênio. Acontece que os semimetais, eles foram excluídos, galera. Professor, não é Psyber. Não é Psyber, eu estou te contando. Né? Então, vou compartilhar aqui com os senhores uma tabela periódica. E notem, né, que nessa tabela periódica aqui... Tchan, 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 tchan. Cadê, pessoal, a tabela? Calma, cara, vou te mostrar aqui, ó. Nessa tabela periódica aqui, pessoal, a gente tem esse grupo aqui, ó.
Esse grupo não, né? Opa! Olha aqui, galera. Estão vendo que existe aqui algumas substâncias, alguns elementos químicos que estão na cor vermelha? Né? Boro, silício, germano, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. Esses elementos, pessoal, eles um tempo atrás, né, de acordo com essa tabela, eles estão sendo classificados como semimetais. Né, e o próprio nome já diz que um semimetal ele vai apresentar características, né, de metal e também características de um não metal, certo? Só que essa classificação ela já entrou em desuso, né, e alguns, né, foram colocados no grupo de metais e outros em grupo dos ametais. Né? Então, a gente vê aqui, ó, pessoal, que germânio, antimônio e polônio, né, passaram a ser classificados como metais, né? E boro, silício, arsênio, telúrio como ametais. Beleza? Essa aí, então, é a classificação. O Guilherme está perguntando aqui, ó. De nada, Rian. Eu tenho uma tabela periódica, sim. Ela diz que tem mais 2 elementos eletronegativos que né? Ah, eu entendi. Não, claro, pessoal, né? O que o colega está falando? Que ele tem uma tabela periódica na casa dele, né? E que na tabela periódica que ele tem lá, essa tabela sugere uma sequência de eletronegatividade que é mais abrangente do que a gente vinha conversando. Né? Claro que isso pode ser colocado, sim, né? Não tem problema nenhum você ter aí um detalhamento maior da sequência de eletronegatividade. Não que vai ser somente aqui, ó, eu fui ontem no clube brasileiro e só comi pão hoje, né? Não somente esses elementos químicos aqui, mas claro que aqui no meio de algum ou outro elemento possa ser colocado, né, um outro que sim tenha uma eletronegatividade intermediária nessa posição. E provavelmente essa tabela não está errada, né? Acontece que a gente tem nessa sequência aqui, galera, aqueles que mais aparecem, tá bom? Beleza? Tudo bem? Ficou de boa aí? Ó, o pessoal tá chamando aqui no chat. Né? O que são os óxidos ametálicos, né? Deixa eu voltar aqui, né? Vamos voltar aqui. Opa, que eu tô apanhando da tecnologia. Né? O que são os óxidos ametálicos? É esse aqui, ó. São óxidos, né, formados pela combinação de um ametal ou semimetal, né? Por que, pessoal, que eu estou falando semimetal aqui? Porque, eventualmente, essa classificação pode aparecer, né? Levando em consideração aí a classificação periódica mais antiga, certinho? Né? Então, né, pode adotar, professor, como sendo somente a metal? Sim, você pode gravar que é somente, né, quando o oxigênio está ligado a uma metal, tá bom? Beleza? Então, o que a gente estava falando? Deixa eu olhar aqui, só um minuto, galera, que me perdi. Confesso que me perdi. Ah, tá, da eletronegatividade, né? Então tá, né? E aí a gente falou também da dúvida sobre metais e ametais, né? Que a classificação de semimetais hoje ela está em desuso. Não é isso? Então tá, agora eu já me situei. Né? Então, pessoal, nós temos aqui alguns, né, óxidos ametálicos, né? E esses óxidos ametálicos, eles podem ser nomeados, né, com a utilização do prefixo mono, sim. Só que esse prefixo mono, ele não é obrigatório. E, eventualmente, a gente pode só falar o quê? Né? Ao invés de monóxido de carbono, óxido de carbono. Certinho? Em contrapartida, se a gente tiver, por exemplo, 2 ou mais oxigênios, é interessante, sim, que usemos, né, os prefixos di e tri. Né? No caso aqui do dióxido de carbono e do trióxido de enxofre. Pessoal, vocês estão observando aqui, ó, que nessa linha, primeira linha aqui, a gente está falando do monóxido de carbono, né? E tem uma observação ali dizendo que ele é extremamente tóxico, né? E por que ele é extremamente tóxico? O monóxido de carbono, galera, ele interage muito bem com a hemoglobina, né? E a hemoglobina é uma molécula que a gente tem no sangue, ela atua principalmente nas trocas gasosas. Então, quando a molécula de hemoglobina ela entra em contato com uma molécula de monóxido de carbono,
existe uma afinidade muito grande entre essas duas moléculas. Então, para que o monóxido de carbono se desligue da hemoglobina, né, isso não vai acontecer de maneira fácil. Né? Por quê? Porque existe muita afinidade entre as duas substâncias. Então, pessoal, disse que eventualmente, né, quando o monóxido de carbono ele se liga à hemoglobina, aquela hemoglobina fica inutilizada. Né? Ela não pode promover ali as trocas gasosas, certinho? E sim, né, isso aí vai promover um prejuízo para nós. E observação também aqui para o trióxido de enxofre, né? Está dizendo aqui que ele sim, né, ele está presente nas chuvas ácidas, não é verdade? Professor, eu já ouvi falar que toda chuva é ácida. Isso é verdade. Acontece que o problema surge, né, quando essa acidez fica muito exacerbada, né, quando isso aí passa dos limites de tolerância. Bom, jovens, temos aqui então agora os chamados óxidos básicos, né? Quem são os óxidos básicos, pessoal? A gente pode dizer que eles são, né, óxidos que vão ter um caráter mais iônico na sua ligação, né? E igual está escrito aqui, ó, eles são formados principalmente por metais alcalinos e alcalinos terrosos ou metais de transição com NOx baixo, certo? Então, os óxidos básicos, pessoal, a gente pode escolher aqui, ó, né? Escolher não, né? Mas determinar, dizer que eles são formados principalmente por metais da família 1A e metais da família 2A. Professor, eu posso falar que os óxidos básicos são os óxidos metálicos de maneira geral? Pode, né, galera? Pode sim, certo? Tá dizendo aqui, pessoal, também, ó, que geralmente, né, geralmente os óxidos básicos possuem elevados pontos de fusão e ebulição. Sim, esta é uma característica desse tipo de substância. E eles podem ser considerados, pessoal, né, como produto de uma desidratação total de uma base de arrênios. Né? Então, suponha que a gente tem aqui, né, uma base de arrênios como sendo, né, o CaOH2, né, ou o hidróxido de cálcio. Se deste hidróxido de cálcio a gente retira uma molécula de água, ou seja, a gente promove a desidratação dessa molécula, né, dessa estrutura mais propriamente dita, a gente vai ter sim a formação de um óxido de cálcio. Beleza? Então, o que eu tenho aqui nessas duas últimas linhas finais, né? Podem ser considerados como produtos da desidratação total de uma base de arrênios. Isso aqui é uma espécie de classificação, né? Uma referência para que a gente tenha, né, como podemos considerar o que vem a ser um óxido básico. Então, a gente tem aqui um outro exemplo do lado direito, né, o NaOH. Né, o NaOH, quando desidratamos ele, isso a gente tem a formação do Na2O. Né, e o Na2O é o óxido de sódio. Professor, poderia dizer que é o monóxido de sódio? Essa nomenclatura mono, di, tri, isso é mais para quem? Isso é mais para os, né, os óxidos ametálicos, viu, pessoal? E aqui também a gente só tem um oxigênio, né? Seria o quê? Seria como é que a gente pode falar, hein, pessoal? Ficaria subentendido que aqui só tem um, né? O prefixo mono, ele é, de alguma maneira, omitido aqui neste caso. Bom, os óxidos básicos, pessoal, o que a gente pode considerar? Que quando um óxido básico ele é colocado em meio aquoso, ele vai formar uma base de arrênios, né? Então, ao mesmo tempo que da base de arrênios a gente pode formar o óxido básico por desidratação, a gente pode, né, hidratar essa estrutura, né, colocar este óxido de cálcio em meio aquoso e sim formar uma base de arrênios. Não é isso? E o que acontece, pessoal? Os óxidos básicos, eles vão ter uma característica, né, básica. Ao reagir com ácido, eles vão formar um sal e água. Então, pessoal, isso aqui é uma coisa que é importante, né, que vocês guardem. A gente já está começando a falar de algumas reações químicas, certo? Então, o que você tem que guardar? Que o óxido básico, quando ele reage com água, ele vai formar uma base de arrênios, e que o óxido básico, quando ele reage com um sal, ele vai com um ácido, desculpe, né? Quando o óxido básico reage com um ácido, ele vai formar um sal e água. Professor, é como se fosse uma espécie de neutralização? Não deixe de ser, né, pessoal? Porque a gente vai ter a formação de sal e água, tá bom? Quem me chama aqui no chat, deixa eu ver.
Explique isso aí de novo que eu não entendi. Eita, eu não sei o que foi. Se falar de novo, eu explico, é porque já passou um tempo aqui já. Fala de novo que eu explico o que é. Se tiver entendido, melhor ainda. Disseram aqui, ó. Nenhum deles possui o número de moléculas certos para simplificar. Nenhum deles possui o número de moléculas certos para simplificar? Ou foi coincidência? Tô falando no óxidos metálicos. Todos os exemplos, nenhum tava tipo F2 ou 2. Beleza, Juliana. Deixa eu voltar aqui então, desculpa. Vamos ver o que é que você está falando aqui. É nesse caso? Não, né? Sim. Então, né? Por que que nesse caso aqui, né? Deixa eu ler de novo. Nenhum deles possui o número de moléculas certos para simplificar. O que acontece, Juliana? Nesse caso aqui, a gente não vai simplificar, né? Por quê? Porque os óxidos ametálicos, eles são formados por ligações covalentes. Né? E a gente vai simplificar quando? Né? Quando a ligação for iônica. Beleza? Não foi isso que eu falei. Olha só, tá ali, CO2. Sim. Não tem nenhum caso que tá, sei lá, C2O2. Aí eu tô perguntando se vai acontecer de ficar igual e não poder simplificar. Ah, tá. Não, isso pode acontecer sim, né? Eu não tenho nenhuma molécula aqui para te falar agora, mas sim, isso pode acontecer. Beleza? Né? Agora, o que acontece? Tá, obrigada. Aqui não tem simplificação, né? Eu estou achando um pouco equivocada a palavra simplificação aqui, porque a gente está falando de ligação covalente. Mas você entendeu? Sim, obrigada. Não por isso, tá tudo bem. Então vamos adiante. Deixa eu ver. A neutralização usando um óxido básico forma um sal ácido? Não necessariamente, né? A gente pode ter a formação de um sal neutro, tá bom? Era sobre o comentário de um menino aí que você foi ver lá na tabela periódica. Ah, tá, né? Então vou voltar aqui na tabela periódica só para a gente refalar o que eu já falei. Né? O que o colega falou? O colega falou assim, professor, né? Na verdade eu não lembro direitinho o que foi dito, mas foi alguma coisa assim, com relação à classificação de metal, a metal e semimetal. Então a tabela que eu estou mostrando aqui, né? A gente tem aqui do lado direito, nessa diagonal, né? Alguns elementos químicos que estão em vermelho, né? Estão observando? Ó, boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio, não é isso? Sim, essa classificação, né, em que esses elementos estão aqui separados dos demais, essa classificação é antiga, né, é a ideia de semimetal. E os semimetais, eles possuem, né, propriedades entre metal e entre ametal, beleza? Só que uma classificação mais moderna, mais recente, né, tirou essa classificação aí de semimetal. Quem pertencia ao grupo dos semimetais passou a ser ou metal ou ametal. Né? O intermediário ele passou a não existir mais. Né? Então, germânio e antimônio passaram a ser colocados aqui ó, junto dos metais. Estão vendo? Ó, o Ge e o Sb, não é isso? Agora, boro, silício, arsênio, telúrio, desculpa, o germânio, o antimônio e o polônio. O polônio também é um metal. Né? E a gente passou a ter aqui, então, galera, né? Boro, silício, arsênio, telúrio como sendo o quê? Como sendo ametais, tá bom? Então era somente isso. Jovens, eu tô vendo aqui, né? O papo tá muito bom, gostei muito da gente bater esse papo aqui nessa aula agora, só que a gente vai encerrar, tá bom? Então fica assim, próxima aula a gente avança aqui nos óxidos e acredito que a gente já conclui essa parte, né? E vamos dar sequência à nossa matéria, tá? Mas é isso, uma ótima semana a todos, foi muito bom estar aqui. E a gente se encontra, tô às ordens. Tchau, tchau, beijos e até mais. Valeu. Valeu, Carla. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, João. Valeu, valeu.